Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Nós vamos ler dois versículos. A história os irmãos já conhecem bem, mas nós vamos ler apenas dois versículos, tá certo? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 e 12. Lucas 15. Os irmãos acharam? Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Até o versículo 12. Vocês têm já a ciência de que texto é esse, não é? Na semana passada, nós começamos uma série de reflexões sobre a história do filho pródigo. E os irmãos que já me acompanham há um tempo sabem que eu prego em sequência de mensagens para facilitar a compreensão dos irmãos. E eu já vinha lutando com esse texto há um bom tempo. Aí resolvi encará-lo de verdade, porque é um texto difícil, porque é muito conhecido, e quanto mais conhecido um texto, mais difícil ele se torna de se falar. E na última semana eu fiz menção do versículo que diz que certo homem tinha 2 filhos. E aí eu falei sobre o amor de Deus nesse versículo, porque ter 2 filhos é uma expressão do amor de Deus. Se Deus tivesse só um filho, Ele não teria demonstrado amor. Porque quando a gente tem só um filho, e eu até pedi perdão aos irmãos, inclusive os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, que tem só um filho, quando você tem só um filho, é mais fácil você amá-lo porque é o seu filho. E quando você tem só um filho, você desde cedo já molda o seu filho a você. Então é mais fácil. Todas as suas atenções se voltam para esse filho. Quando você tem um segundo filho, ou um terceiro filho, ou enfim, você começa a descobrir outras dimensões de amor. Porque você começa a amar o que é diferente de você. E Deus tem 2 filhos. Um é você, o outro é aquele que é diferente de você. Deus ama os 2 filhos. Um deles é você, e o outro é aquele que você aborrece. Deus tem 2 filhos, representado aqui naquele pai. Um é o filho bom, que é você, que se acha bom demais. O outro é aquela pessoa que você não suporta, e mesmo assim Deus a ama. Não é verdade? E eu estou tentando nesse texto, meus irmãos, descobrir em cada momento uma expressão do amor de Deus. Porque é um texto que fala do amor de Deus. E eu penso que se a gente não for constrangido pelo amor de Deus, nada mais pode nos constranger a estar diante dele. Então, na semana passada, nós falamos para os irmãos que ter 2 filhos é um sinal da liberdade do amor. Porque o primeiro filho é fácil você dominar, o segundo filho é mais livre. Mas a gente só descobre o verdadeiro amor quando a gente é livre. Amor que prende, a força não é amor. Amor pressupõe liberdade. Pasmem os irmãos, nós não temos rol de membros na igreja. Nós não temos. Ninguém aqui assina nenhuma ficha.
Ninguém recebe nenhuma carteirinha de absolutamente nada. A gente está junto, eu estou junto com o Rafael há mais de 10 anos, com o Edival também por aí. E a gente não assinou nenhum papel. A gente simplesmente decidiu caminhar junto na liberdade que o amor nos proporciona. A gente faz o casamento civil e a gente vai no cartório para reconhecer, para fazer aquilo tudo, por causa da dureza do nosso coração, por causa dos bens. É verdade? Porque no começo do relacionamento é meu bem para cá, meu bem para lá. Quando está terminando o relacionamento é meus bens para cá, seus bens para lá. Não é? Então, a gente vai no cartório. Os cartórios foram criados por causa da dureza do coração das pessoas. Porque as pessoas não são confiáveis. E aí a gente tem que assinar um documento para dizer, olha, se acontecer alguma coisa por causa dos bens, por causa do valor financeiro, vocês estarão amparados. Muito bem. O amor de Deus se expressa nessa liberdade de Deus ter 2 filhos. E um é você. E o outro é irmão que é diferente de você. A igreja tem uma facilidade, nós temos uma facilidade de amar as pessoas que são convenientes para nós. É muito fácil amar pessoas assim que são convenientes, legais, pessoas limpinhas. É muito fácil a gente amar e gostar de gente que é bacana, que gosta das mesmas músicas que a gente gosta, pessoas que são inteligentes, que leem livros bons, não é? A gente quer sempre amar o mesmo irmão. Só que o pai teve 2 filhos. E um era diferente do outro, completamente diferente do outro. Nenhum o pai amou mais. Ele amou os 2 por igual. Portanto, para você entender, Deus ama você. Amém? Quando sente o amor de Deus no seu coração? Mas Deus ama aquela pessoa que você aborrece. Sabe aquela pessoa do seu trabalho que é chatinha? Não tem aquela pessoa chatinha? Sabe aquele vizinho que é... Senhor, tu podia preparar e levar logo, não é? Pois eu quero dizer a você que o Senhor também ama aquela pessoa. Tá certo? E o segundo versículo, vai demorar, irmãos, essa sequência de pregação. Se for versículo por versículo, vai demorar um tanto. Porque nós vamos aqui do 11 até o 32. Vai ser um bocado de semana, mas eu também estou com muita pressa. Então a gente vai aqui descobrindo o amor de Deus nessa história. O texto diz que o moço, o mais novo deles, dos filhos, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os haveres. Ou seja, o pai repartiu a herança. E esse episódio, meus irmãos, ele se desenvolve numa sequência imediata de eventos. Eventos que se sucedem rapidamente. O texto diz: o homem tinha 2 filhos, e um deles olhou e disse: eu quero a minha parte da herança. O primeiro versículo põe de forma sutil o pano de fundo para desenrolar uma história. Um pai com 2 filhos é um universo de possibilidades. Mas a sequência imediata nos tira a tranquilidade inicial e cria um primeiro desconforto. O filho mais moço pede ao pai antecipadamente a sua parte numa herança que por direito era sua quando da morte do seu pai. Isso é uma situação desconfortável, porque a gente lê o texto assim, grosso, de forma grotesca e grosso modo. Mas eu queria que você, que é pai, pensasse se o seu filho chegasse para você e dissesse assim: pai, quanto é que vale a nossa casa, com o carro, com as coisas que nós temos? Quanto é que vale as dívidas que nós temos? Vamos fazer aqui a conciliação do ativo e do passivo. Eu quero que você divida a sua parte, a parte da minha mãe, mas eu quero a minha parte porque eu vou embora. Imagine como é que você se sentiria se o seu filho, em qualquer circunstância, dissesse isso. Imagine você que é filho, se você chegasse hoje para o seu pai e dissesse: você disse, meu pai não tem nada. Ninguém nunca tem nada, né, irmão? Sempre tem alguma coisa, nem que seja
uma casinha financiada pelo Minha Casa Minha Vida, mas sempre tem alguma coisa. Mas imagine se você chegasse para o seu pai e dissesse: pai, me dê logo a minha parte aí, está aqui o testamento, deixa logo aqui assinado, que eu quero logo empenhar o que vai ser meu, eu quero logo o que é meu, antecipado, eu vou antecipar a restituição da minha herança. É uma situação desconfortável, não é verdade, irmãos? É uma situação que nos tira tranquilidade, e foi isso que aquele rapaz fez. Só que nós não podemos perder o foco do texto, que em todo o contexto nós estamos diante de uma denúncia da natureza humana, porque a natureza humana age como agiram os dois filhos, e estamos diante de uma revelação escandalosa do amor de Deus. Eu digo escandalosa, irmãos, porque eu não tenho outra palavra. Eu pensei em dizer assim, uma revelação magnífica do amor de Deus, mas eu achei a palavra magnífica muito mauricinha. Então eu achei uma palavra melhor. A palavra que eu achei foi escandalosa. Nós estamos diante de uma revelação escandalosa do amor de Deus, e a gente vai vendo isso, irmãos, em cada detalhe. Portanto, antes de fazer as minhas considerações sobre a atitude do filho de pedir os seus haveres, eu queria entender com os irmãos nessa noite um pouco mais do coração desse rapaz. Porque o que nós sabemos dele é que ele era o mais moço. Portanto, ele era o filho caçula de 2 irmãos. E eu penso que aqui essa pista é fundamental. Note, no Antigo Testamento, o filho mais velho, tanto o filho ser humano quanto o animal, tinham que ser dedicados ao Senhor, consagrados ao Senhor. Vocês sabiam disso? Que no Antigo Testamento, quando o pai tinha um filho, ele tinha que consagrar aquele filho, o primeiro filho, ao Senhor. Aí o pessoal da corrente mais espiritualizada, o pessoal da corrente mais crente do que a minha, ele dizia assim: não, aquilo ali é porque eram as primícias que eram consagradas ao Senhor. Irmãos, eu não sei como é que um filho mais velho é as primícias de qualquer pessoa. Um filho mais velho, tanto faz ser o primeiro, como o segundo, como o terceiro, não tem assim, o filho mais velho é as primícias. Então significa que o segundo é pior, porque ele não é a primícia, nasceu depois. Sabe qual é a leitura que eu faço do porquê, da razão do Senhor ter estabelecido que lá no Antigo Testamento o filho mais velho tinha que ser oferecido ao Senhor, dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor? Eu acredito, e isso aí é uma interpretação minha, que nós estamos aqui diante de uma decisão de Deus que tem a ver com a reparação. Consagrar o filho mais velho ao Senhor é uma compensação. Tem a ver com compensação. Por quê? Porque ser primogênito, alguém aqui que é primogênito na sua casa? É primogênito? Terrivelmente primogênito, né, Rodrigo? Terrivelmente primogênito, é verdade.